Pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o caso de uma criança de 3 anos com história de anemia falciforme e suspeita de síndrome torácica aguda. Então, foi feita essa tomografia aqui para investigar essa síndrome torácica aguda. E o que é a síndrome torácica aguda? É uma síndrome dolorosa torácica ou de sintomas torácicos aí que estão relacionados com a anemia falciforme e que podem ser potencialmente graves, fatais e tal, dependendo da etiologia. A síndrome torácica aguda, a gente tem que lembrar, ou melhor, a gente tem que avaliar alguns parâmetros que podem estar relacionados à anemia falciforme, lembrar das alterações tromboembólicas, tá? Tromboembolismo pulmonar, lembrar do edema pulmonar, da hipertensão arterial pulmonar, secundária à trombose, por exemplo, né? E lembrar dos quadros infecciosos agudos que complicam em muitos desses pacientes aí, complicam muito o quadro deles, tá? Bom, nesse exame aqui dessa criança de 3 anos, a gente vê um timo, né? Aqui anteriormente, o timo está ok, nada demais aqui. A área cardíaca está no limite superior da normalidade, quando a gente mede a relação do diâmetro torácico aqui, do diâmetro cardíaco, do perímetro, na verdade, maior perímetro cardíaco e torácico, não é diâmetro mesmo. A gente tem uma área torácica aqui de 16 centímetros e de cardíaca de 10. Eu tinha calculado a relação, dava 0,66, tá? Então tá bem em cima do muro. Na criança, a área cardíaca pode corresponder a duas partes, 2/3 da área torácica, né? Então tá bem em cima do muro, no limite superior. No parênquima, o que a gente vê são essas áreas, vou até dar um pouquinho de zoom aqui, são essas áreas de parênquima com atenuação normal e áreas de parênquima com atenuação aumentada, ou vice-versa, né? Isso aqui é o que a gente chama de atenuação em mosaico. Já tive alguns vídeos anteriores que eu comentei casos com atenuação em mosaico, mas aqui no contexto da síndrome torácica aguda por anemia falciforme, é importante a gente ter um cuidado extra para identificar se tem espessamento intersticial associado, tá? Lembrando que o espessamento intersticial que eu estou falando aqui é espessamento de septos inter e intralobulares, tá? Nesse caso em questão, a gente tem essas áreas de atenuação em mosaico esparsas por todo o parênquima, não são áreas muito evidentes, são tênues, tá? Mas quando a gente diminui um pouquinho a escala de cinza aqui, fica mais evidente. Uma coisa que chama atenção são alguns pequenos focos consolidativos subpleurais aqui nos campos pulmonares, nos lobos inferiores, nos campos subpleurais, tá? Tanto de um lado quanto do outro. São discretos, são pequenos, mas vale a pena a gente descrever, porque no caso da síndrome torácica aguda, qualquer suspeita de infecção deve ser tratada. Muitas vezes tem que começar tratamento, inclusive empírico, com antibiótico, tá? Por conta da gravidade, que a mortalidade aí nesses casos pode chegar a 25%, tá? Então, paciente com atenuação em mosaico, pequenos focos consolidativos nas bases, principalmente do lado direito. E olha que a gente vê aqui, a gente vê também um derrame pleural leve, tá? Uma efusão pleural leve só do lado direito, tá? Então são achados que a princípio são inespecíficos, né? Pode corresponder a pneumopatia, pode corresponder a edema pulmonar, pode corresponder a hipertensão arterial pulmonar, tá? Só que no contexto dessa síndrome é muito importante a gente descrever esses achados e eventualmente até sugerir que seja feita a correlação com o quadro clínico da criança e com as alterações laboratoriais que ela eventualmente possa ter, e recomendar, se necessário, um controle tomográfico, tá? Nesses casos,
fazer controle radiológico é importante, porque de um dia para o outro pode já ter uma mudança significativa do aspecto, né? E isso mudar bastante também a condução do caso. Tá? Então é importante a gente lembrar disso. Queria só comentar esses tópicos a respeito da síndrome torácica aguda no contexto de anemia falciforme. E hoje é o Dia das Crianças, né? No vídeo anterior também postei um megaesôfago em criança, que também é pouco comum, né? E então, outra coisa que vale a pena a gente considerar também, lembrar que os pacientes com síndrome torácica, com anemia falciforme, eles podem ter infarto ósseo, tá? Então é importante a gente sempre olhar a janela óssea aqui e procurar por áreas de infarto ósseo e procurar também o baço, que geralmente, como está na base do tórax, geralmente a gente consegue ver, tá? Principalmente se tem autoesplenismo, se tem foco isquêmico. Nesse caso foi feito o exame sem contraste, então a avaliação vai ser já muito prejudicada, mas o que a gente vê aqui é um baço pequeno, né? Um baço pequeno no contexto de anemia falciforme, a gente já tem que começar a considerar aí que está acontecendo autoesplenectomia nele, né? Mas enfim, esse é uma discussão do próximo caso aí, quando a gente for falar de anemia no abdômen. Assim que tiver um caso bacana eu posto aqui para vocês, tá? Se estiver curtindo essas séries de vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, não esqueça de clicar no botão para seguir o nosso canal e deixar o seu curtir no vídeo. Um abraço a todos.